Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ibra do SPFC TV, o canal secundário do Ibra do São Paulo. Como prometido ontem, deixei já o pós-jogo gravado. Claro, não lancei no mesmo dia, porque com certeza o povo ia estar com muito mau humor para poder assistir um vídeo a essa hora da noite, né? Como todo mundo tem afazeres e tem trabalho, né? Porque a vida não é fácil para o torcedor, então eu deixei para colocar esse vídeo para agora, de manhã mesmo. Dessa maneira, quando o pessoal for por horário de almoço e tiver com a cabeça mais fria, vai poder assistir o vídeo, né? E não vai boicotar o conteúdo. Desde já gostaria de pedir o seu like para fortalecer. Se inscreva no canal e ative o sininho, comente no vídeo deixando sua opinião, compartilhe o vídeo com amigos familiares, mais importante, traga um torcedor para o canal Ibra do SPFC TV. E vamos falar sobre esse jogo entre São Paulo 1, Vasco 3. Mais uma vergonha em pleno Morumbi lotado, um absurdo o que aconteceu. E eu começo a pensar com meus botões. Essa foi a última partida do São Paulo antes do Super Mundial de Clubes, de modo que o São Paulo ele vai retornar a partir do mês de julho, né, quando acaba o Super Mundial de Clubes. Então nós temos agora o São Paulo na seguinte situação. Vamos lá. O São Paulo, com essa derrota, ele fica numa situação muito fragilizada no Campeonato Brasileiro. E é aquele alerta que nós vínhamos dando há muito tempo. Dessa vez, o Zubeldia, ele não começou com a dobra de laterais. Mas ele ainda assim é o principal culpado do que aconteceu. Por quê? Porque o time não está jogando nada. Ou seja, mesmo que a dobra de laterais não jogue, o time continua não jogando nada. O Luciano continua sendo escalado de meia. Então, eu penso, na minha opinião, que a hora é agora. Diretoria, a hora é agora de ir atrás de um técnico para tirar o Zubeldia fora. Por que eu estou falando isso? Porque nós já vimos esse filme 500 mil vezes. O torcedor ele já está falando há mais de um ano para o Zubeldia que o Luciano não é meia. O torcedor já está vendo há mais de um ano inúmeras datas FIFA e oportunidades que o São Paulo teve de poder fazer esse time jogar bola e nenhuma dessas oportunidades foi aproveitada. Nenhuma. O time não muda, parece que piora, sabe? Jogadores como Ferreirinha, Lucas Moura, Oscar estão fazendo muita falta nesse time. Eu sei que muita gente também tá pé da vida com eles. Só que eles estão lesionados, né? Eles estão com lesão. Então não dá para jogar muito a culpa em cima deles do que está acontecendo. E nem em cima da garotada da base. E muito menos em cima do Juan de Neno, porque ele acabou de entrar no segundo tempo dessa primeira partida que ele fez. Se ele mal tocou na bola, a culpa é do nosso meio de campo, a culpa é do nosso time que está totalmente desorganizado ofensivamente. Então, você não pode querer jogar toda a responsabilidade do que aconteceu em cima de um jogador que estreou, e muito menos em cima das joias da base. Você não pode. Ainda mais quando o técnico coloca um segundo atacante para jogar de meia, um segundo atacante que não vem jogando porcaria nenhuma e ainda assim tem torcedores que ficam gritando o seu nome. É Luciano, é Luciano, é Luciano. Eu vou falar uma coisa para vocês. Com muita sorte, tá? Com muita sorte, o São Paulo não vai dormir por um mês na zona de rebaixamento. Com muita sorte, porque nesse momento o São Paulo ele ocupa a 14ª posição. Atrás de Santos, Vitória, Internacional e Fortaleza, que já jogaram.
Só resta Sport com 3 pontos, Juventude com 8 que não jogaram ainda. Então, o São Paulo ele vai estar dormindo por esse um mês na 14ª colocação. A nossa sorte é que os nossos rivais estão indo muito pior do que nós. Eles estão fazendo uma campanha muito mais feia que o São Paulo. Então isso é o que está salvando o São Paulo de entrar numa zona de rebaixamento. Agora, para não acontecer do São Paulo entrar de vez numa zona de rebaixamento, eu acho bom a diretoria já ir atrás de nomes no mercado, porque não tem condição de nós, torcedores, esperarmos mais um mês até o fim do Super Mundial de Clube para achar um técnico. Não vai dar tempo se a diretoria fizer isso. A diretoria ela teve outras oportunidades para fazer. Quando o Zubeldia ficou sob pressão no São Paulo, ele mexeu, o time ganhou, aí depois relaxava de novo. Se é a panela que está tentando derrubar o técnico, eu não sei. Mas uma coisa é certa, o time não está jogando nada. O time não está jogando nada por quê? Porque não tem bastidor. É aquela velha história. Mas independente disso, o time não joga nada já faz muito tempo, já é mais de um ano de trabalho do Zubeldia. E até agora nós não vimos resultado nenhum. Como diz o membro aqui do canal principal, o Carlos Roberto Valentim, ele falou o seguinte: é um ano de trabalho. É um ano de trabalho. Em um ano de trabalho, o São Paulo deveria estar jogando bola. E não está fazendo isso. Não está, galera. Não tá. Essa é a parte muito triste. E o Fernando Diniz, que impôs o dinizismo no São Paulo, que colocou esse estilo de jogo horroroso, onde os caras não têm uma saída de bola horrorosa, ficar recuando a bola pro goleiro, pro zagueiro, tocando pro lado. O Diniz, em cima disso, ele foi esperto, porque ele que colocou o estilo de jogo pro São Paulo jogar. E ele tá em outro clube que tá fazendo um trabalho muito melhor. Então, o Fernando Diniz é um adversário indigesto para o São Paulo, porque ele trouxe essa porcaria desse estilo de jogo para o São Paulo jogar. E o São Paulo não larga até hoje isso. E olha que já passaram um monte de técnicos. Já passou o Hernan Crespo, já passou o Rogério Ceni, já passou o Carpini, agora o Zubeldia. E é a mesma porcaria de sempre. Agora, se depois do que aconteceu hoje, a diretoria não mandar o Zubeldia embora e não pegar um nome que preste no mercado, pode esquecer Libertadores, gente. Pode esquecer que esse ano não vem. Eu rio, mas eu rio de raiva, de nervoso, entende? Apesar que eu tô falando até num tom moderado aqui, sabe, pessoal? Eu tô falando num tom moderado, eu poderia estar esbravejando, poderia estar falando um monte, eu poderia estar soltando os cachorros aqui, mas eu não tô fazendo isso. Porque é o São Paulo. É esse o estilo de jogo, é esse o desempenho de jogo, é esse o padrão de jogo que se espera do São Paulo do Zubeldia, com Luciano de meia, com dobra de laterais. É esse o padrão de jogo, um time indisciplinado, que já tomou um monte de cartões no ano, um dos times mais indisciplinados desse Brasileirão desse ano. Saiu notícia esses dias falando sobre isso, a quantidade de cartões amarelos que o São Paulo tomou. Enfim, é complicado você continuar insistindo numa coisa que não dá certo. Eu queria muito acreditar que o Zubeldia daria certo no São Paulo. Eu queria muito. Mas sinceramente, eu acho que eu já não acredito mais, cara. Eu não acredito. Eu só vou voltar a acreditar no São Paulo agora o dia que trocar o técnico e que esses jogadores não fiquem ganhando dias de folga. Falaram que iam ganhar 10 dias de folga, mais 10 dias de folga.
Ou seja, tá uma vergonha. É só folga que esses caras ganham. E futebol que é bom nada, não se joga nenhum futebol. E eu digo mais, já falando sobre final do ano. Se nesse fim de ano a diretoria não fizer uma grande reformulação e não mandar boa parte desses jogadores com mais de 30 anos embora do clube, nada vai mudar. Tem que promover as joias da base para o time profissional. E tem que parar de vender as nossas bases a preço de banana. O São Paulo não pode ficar contando com esmola. O São Paulo tem que fazer o time jogar para ser campeão. Eu reclamo porque eu quero ver o meu time ser campeão e você também, não é verdade? Só que o técnico não escuta, ou seja, ele não se ajuda. Já chega a falta de bastidores, já chega a falta de vontade dos jogadores e o técnico que não se ajuda. Enfim, fora Zubeldia. Fora do meu São Paulo. Já chega. Acabou a paciência. Fora, não dá mais. Ou você sai agora, ou São Paulo não ganha Libertadores esse ano, tá? Para quem queria ouvir isso de mim, tá ouvindo agora. Fora Zubeldia. Chega. Chega disso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like para fortalecer. Se inscreva no canal e ative o sininho. Comente no vídeo deixando sua opinião. Compartilhe o vídeo com amigos e familiares e, mais importante, traga um torcedor para o canal Ibra do São Paulo. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.